Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez eu, pastor Renan de Mello, quero aqui compartilhar um pensamento bíblico com vocês. E dessa vez eu quero direcionar a minha fala àqueles que têm chamada, àqueles que têm ministério, àqueles que têm se envolvido na obra de Deus e no reino de Deus de alguma forma. Lá em Atos, no capítulo 3, o evangelista Lucas vai dizer que Pedro e João subiam a oração ao templo às 3 horas da tarde. E todos os dias era colocado ali nos degraus que davam acesso à porta chamada Formosa, um coxo de nascença. E aquele homem, esperando receber alguma coisa de Pedro e João, pede a eles uma esmola. Mas Atos, no capítulo 3 e no verso 4, vai dizer que Pedro se vira para aquele homem e diz: olha para nós. E Pedro vai dizer: não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro estende as suas mãos e aquele coxo recebe o milagre, fica restaurado da sua saúde e se põe de pé. Agora, o interessante nesse texto é Pedro olhar para aquele homem e dizer: olha para nós. A história segue, continua. E lá no verso de número 12, mais à frente, no mesmo capítulo, quando a multidão enxergando o tamanho do milagre, quando a multidão enxergando a maravilha que havia acontecido, Pedro vê que a multidão está olhando para ele e diz: por que vocês estão olhando para nós? Se por nossa santidade ou se por mérito nosso, esse milagre tivesse acontecido. Olha o contraste. Pedro, quando o coxo precisa de um milagre, ele diz: olha para nós. Quando a multidão volta os olhos para Pedro, depois do milagre, Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós? E por que o mesmo Pedro que diz: olha para nós, agora está dizendo: não olhe para nós? Eu vou lhe dizer: porque existem olhares que nos induzem ao milagre, mas existem olhares que nos induzem à queda. O olhar do coxo para Pedro foi um olhar de quem precisava de um milagre. O olhar da multidão para Pedro e para João já era um olhar de exaltação, de enaltecimento, e Pedro sabia que Deus não divide a sua glória com ninguém. Infelizmente, muitos têm flertado com a soberba, com a altivez, esquecem-se que aquele que nos usa não divide a sua glória com ninguém. Todas as vezes que Deus te usar, todas as vezes que Deus te levantar, lembre-se: Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando o olhar que estiver voltado para você for um olhar que vai te induzir ao milagre, deixa Deus te usar. Mas quando o olhar que estiver voltado para a sua vida for um olhar que vai te induzir à queda, fazendo com que você pense que é alguma coisa, rejeite esses olhares. A minha palavra para você hoje é essa: cuidado para não flertar com a soberba, porque a altivez antecede a queda. Que Deus abençoe sua vida, pense nisso e fique com Deus.